Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Café com Bolos, o primeiro Café com Bolos desde o fim do primeiro turno e agora o início do segundo turno das eleições desse ano. Quero começar agradecendo a cada um, a cada uma que nos acompanhou nessa jornada, que segue nos acompanhando nas redes, nas ruas, nas urnas no último domingo. Dialogar aqui com algumas pessoas que estão entrando. A Leida, bom dia, de Itamogi, Minas Gerais, bom dia, Leida. Gabriel Gomes, bom dia. Valéria Valim, Regiane Quinteiro, Wanzo Silva. Bom, bastante gente chegando aqui para acompanhar o nosso Café com Bolos ao vivo para falar sobre os desafios desse segundo turno. Primeiro eu quero fazer um agradecimento a todas e a todos que no último domingo depositaram seus sonhos na urna, a todos e a todas que acreditaram no projeto que nós levamos. Foi uma honra contar com vocês nessa caminhada, contar com a confiança e com o voto de vocês. A gente sabe que o resultado eleitoral poderia ter sido muito melhor, né? Nós tivemos uma eleição marcada pelo medo, uma eleição marcada pelo ódio, com pouco espaço para a esperança, com pouco espaço para as perspectivas de futuro que nós buscamos semear durante esses meses todos pelo país. Além de tudo, na reta final, houve quase que um pânico em torno do voto útil para derrotar Bolsonaro, e muitos progressistas, muita gente que concordava, se sentia representado pela nossa campanha, acabou votando no candidato que considerava o menos pior, ou que não era o candidato que tão lhe representava, né? Mas enfim, nós saímos desse processo com um sentimento profundo de dever cumprido, porque os resultados eleitorais, os números das urnas, não são suficientes para traduzir a mensagem política que nós deixamos nesse processo. A politização, a elevação de consciência que a nossa campanha teve a oportunidade de proporcionar muita gente por esse país afora. Então, temos certeza que os números daquelas urnas não são suficientes para traduzir a vitória política que nós tivemos, né? A vitória política de um projeto. Nós plantamos sementes para o futuro. Desde o princípio a gente dizia que a nossa construção não era apenas para uma eleição, uma construção para uma geração. E é nessa construção que a gente aposta, que a gente apostou. E eu sou muito grato a cada um e a cada uma que construiu isso com a gente, que construiu voluntariamente, com a sua militância, com a sua atuação, a quem atuou nos nossos grupos de WhatsApp, a quem atuou nos grupos de ação, mais de 600 grupos de ação pelo país. E, aliás, repito aqui o número do nosso WhatsApp, que vai continuar ativo, principalmente agora na batalha desse segundo turno, mas depois, porque o nosso projeto não termina aqui. Os nossos sonhos, gente, não cabem nas urnas. O número do nosso WhatsApp é 011 98202 1586. 98202 1586. Mande um zap para lá para você ser integrado na nossa rede de zap, receber as informações e os chamados para mobilização. Vou conversar com mais algumas pessoas que estão chegando aqui. Fabiano Falopa, 30 anos de democracia, parabéns Brasil, ditadura nunca mais. Esse é o grito que nós soltamos no debate da televisão, na Rede Globo a semana passada, e é mais atual do que nunca. Mari Montenegro, obrigada por tudo, Boulos, seremos resistência, a luta continua. Seguramente, Mari, esse é o desafio que nós vamos ter nesse momento. Paula Xavier, votei em você, você é um cara muito inteligente, tenho orgulho de ser brasileira como você. Obrigado, Paula, pela confiança e pelas palavras, e vamos estar juntos nessa caminhada. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre os desafios que nós vamos ter nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Vão ser 20 e tantos dias decisivos para a história do Brasil. Talvez, além da eleição mais dura dos últimos 30 anos, nós vamos ter nesse segundo turno a eleição mais decisiva dos últimos 30 anos. É uma encruzilhada que o Brasil está enfrentando. O que vai estar em jogo não é apenas decidir por um candidato. O que vai estar em jogo
é uma decisão séria sobre o futuro da democracia no nosso país. Acho que nós temos um desafio essencial, já me pronunciei aqui pela rede, por vídeo. Vamos hoje construir um evento ao lado do Fernando Haddad para nosso posicionamento ser expresso publicamente. E dizer que o grande desafio desses próximos 20 dias é derrotar Jair Bolsonaro, é derrotar o projeto do atraso que ele representa e, portanto, eleger o Fernando Haddad presidente do Brasil. Eu quero dialogar com cada um e cada uma sobre o que significa esse desafio. Nós precisamos conversar, inclusive com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Nós precisamos conversar com muita gente que está indecisa, com muita gente que se absteve, com muita gente que votou nulo, e mostrar para as pessoas o risco que representa. Ontem, eu estava chegando na minha casa, no Campo Limpo, no final do dia, depois de um dia de atividades, de um dia de reuniões, e parei numa pastelaria. Campo Limpo, para quem não sabe, é na periferia de São Paulo. Parei com os meus companheiros, com meus colegas, numa pastelaria, fomos lá comer um pastel e tomar um caldo de cana. E me abordou um jovem de 18, 20 anos, talvez 20 e poucos anos, estava com a sua companheira também na mesa, parabenizou pela campanha, disse que gostou da campanha, e quando eu perguntei em quem ele votou, ele disse que votou no Bolsonaro no primeiro turno. Jovem de periferia de São Paulo. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou da questão da segurança, da violência nas periferias, que ele achava que as armas, a proposta do Bolsonaro de distribuir arma poderia resolver. Eu contra-argumentei com ele que isso não há nenhuma experiência que leve a isso, é o contrário, né? Imagine, você está em qualquer lugar, se liberar as armas, todo mundo tem arma, né? Naquela pastelaria mesmo, todo mundo armado. Quem ia se sentir à vontade? Eu falo uma coisa que ele não gostou, ele fala uma coisa que eu não gostei, como fica? Imagine uma briga de trânsito que tem todos os dias, todos os minutos por esse Brasil afora, se todo mundo estiver armado. Cada batida de carro vira um tiroteio, né? Imagine você com a sua família num restaurante, numa lanchonete, sabendo que todas as mesas ao lado estão armadas. Veja, isso não daria segurança para ninguém, eu argumentei isso para ele. E ele, então, foi para um outro argumento, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com verbas de gabinete, com privilégios de político. E eu disse para ele que o Bolsonaro é deputado há 27 anos, manteve essas verbas, recebeu o auxílio moradia, no caso. E veja que ele começou a se tornar mais aberto à possibilidade de um voto diferente, né? Saiu de lá dizendo que iria pensar, que iria avaliar os argumentos. Então, tem possibilidade de dialogar com as pessoas. É um erro achar que todo eleitor do Bolsonaro é um fascista, Não é. As pessoas estão desiludidas com o sistema político que fracassou, que faliu, que não resolveu os problemas dela, com o abismo que existe entre Brasília e o Brasil de verdade, no meio de uma crise econômica, de uma crise ética, de uma crise política do país. E o voto no Bolsonaro, para muita gente, inclusive para o povo pobre, para jovens nesse país, é quase um grito de desespero. Nós temos que saber ouvir isso e dialogar com essas pessoas. E eu queria colocar aqui 3 pontos importantes. Ajuda aqui, Jean, que saiu, eu quero depois comentar com as pessoas mais. 3 pontos importantes sobre o porquê não votar no Bolsonaro, para a gente poder dialogar com as pessoas. O primeiro, eu diria, é precisamente esse. O Bolsonaro se vende como alguém de fora do sistema, como alguém que vai acabar com a bandalheira, vai acabar com toda essa corrupção. Esse é o discurso do Bolsonaro, ele é contra tudo que está aí, não é? Nada mais mentiroso. Bolsonaro é deputado há 27 anos, ele enriqueceu na política, seus filhos também. Bolsonaro teve a proeza, e eu disse isso na cara dele no debate de televisão da Bandeirantes, o primeiro debate entre os candidatos, de em 27 anos como deputado, ele comprou mais imóveis do que aprovou projetos. Ele comprou 5 imóveis e aprovou 2 projetos em 27 anos. Enriqueceu, precisa explicar. Mantinha uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis, a Val, até outro dia, a denúncia que nós fizemos no debate também. Bolsonaro passou por
8, 9 partidos, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf. Pegue agora, vários da velha política, da política mais carcomida, mais atrasada, já declararam apoio a Bolsonaro. Estão com ele na campanha, né? Então dizer que o Bolsonaro é alguém de fora que vai limpar a política brasileira ou que é contra os privilégios da política é uma enganação, é um engodo que parte da sociedade comprou, ele vendeu isso e isso não foi desmontado. Nós temos o desafio de desmontar isso, de dizer que o Bolsonaro é farinha do mesmo saco, é parte da mesma velha política, por mais que se venda como diferente, né? Um deputado que, se pegar a ficha corrida dele no Congresso Nacional esse tempo todo, não cabe aqui nessa sala. Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente dialogar com as pessoas. Um segundo ponto que eu queria colocar tem a ver com o direito dos trabalhadores. Isso tem sido pouco falado nessa campanha, mas essa é uma campanha que também pode significar um profundo retrocesso nos nossos direitos. Em 2 anos do governo Temer, nós perdemos muita coisa. O povo brasileiro perdeu muitas conquistas. Corre o risco de perder mais se o Bolsonaro ganhar a eleição. O vice do Bolsonaro, o general Mourão, disse há 10 dias atrás que é contra 13º e férias, porque isso atrapalha o grande empresário, o empresário empreender. Ele quer tirar o 13º e as férias. Então nós temos que chegar para alguém que pense em votar no Bolsonaro, se tem alguém que está nos assistindo que pense em votar no Bolsonaro, ou para quem está nos assistindo poder dialogar com essas pessoas e dizer que, olha, se o Bolsonaro ganhar a eleição, acabou o Chester do Natal. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, acabou a viagem para a praia no Réveillon, né? É o 13º, são as férias remuneradas, direitos historicamente conquistados. Bolsonaro votou contra no Congresso Nacional a PEC das domésticas, que garantiu um mínimo de dignidade no trabalho para as empregadas domésticas. Ele votou a favor da reforma trabalhista do Temer, que só tirou direitos, terceirizou, permitiu que mulheres grávidas trabalhem em local insalubre, né? Tirou um monte de direito, trabalho por hora, intermitente. Bolsonaro votou a favor da emenda constitucional 95, que congelou investimentos sociais pelos próximos 20 anos no Brasil. Nós temos que dizer isso para as pessoas, mostrar isso para as pessoas. Bolsonaro faz parte da mesma velha política, reproduz as mesmas velhas práticas. É mentira que seja contra os privilégios. Segundo, Bolsonaro é contra o direito dos trabalhadores. E a trajetória dele no Congresso Nacional demonstra isso. E um terceiro ponto, que nós temos que dialogar seriamente com a sociedade, foi esse desabafo que eu fiz no debate da Rede Globo, porque estava entalado na garganta, talvez muitos tenham assistido na semana passada. Olha, faz 30 anos que o Brasil saiu de uma ditadura. Ditadura não é coisa boa. Ditadura significa que a gente não poderia estar falando assim desse jeito. Já teria vindo alguém censurar, prender, torturar. Que as pessoas não poderiam ir para as ruas defender os seus ideais. Não poderiam lutar pelo que acreditam. Eu contei naquele debate um pouco da história do meu sogro. Meu sogro Stanislau Zermeta, um metalúrgico, e que foi preso, torturado durante a ditadura militar por lutar pelo que acreditava. E me contou numa oportunidade as torturas atrozes que ele sofreu. Não foi o único. Milhares de pessoas foram presas e torturadas por lutar pelo que acreditavam. Muita gente foi morta, enterrada em cemitérios clandestinos que até hoje não foram achados. Tem mãe que até hoje não pôde velar seus filhos. Ditadura é isso. Bolsonaro defende, aliás, disse que é o livro de cabeceira dele, do Brilhante Ustra. O voto que ele deu no impeachment foi em homenagem ao Brilhante Ustra. Olha a perversidade. O Brilhante Ustra foi o cara que comandou as torturas da Dilma, que também foi presa e torturada na ditadura. Ele votou pela saída da Dilma, homenageando o cara que torturou ela. É indescritível. Talvez a Dilma já teve a oportunidade de relatar essas torturas. Tortura com rato, torturas com abusos de todo tipo. Esse é o tipo que o Bolsonaro admira. Imagine o recado que daria se o Bolsonaro ganhar a eleição. Imaginem isso.
Vocês sabem, quando se aprovou o AI-5 no Brasil, o ato institucional número 5, em 1968, na ditadura militar, que endureceu a ditadura militar, que retirou direitos enormes do nosso povo e que iniciou uma onda de repressão terrível, repressão política, censura aos artistas que não podiam botar críticas na música, censura às televisões, aos jornais. Quando aprovou o AI-5, tinha um ministro chamado Pedro Aleixo, era um ministro civil, e ele hesitou um pouco para assinar. E os generais perguntaram para ele: Pedro, você não confia na gente? E ele disse o seguinte: em vocês eu até confio, o problema é o guarda de trânsito. O que o Pedro Aleixo quis dizer com isso? Quando vem uma mensagem de ódio, de repressão, de violência de cima, ela desce. Imagine como vai agir um policial acostumado a abusar da sua autoridade se o presidente for Bolsonaro. O problema é o guarda de trânsito. Imagine como vão agir as pessoas que estão acostumadas a cometer violência de todo tipo se o presidente for Jair Bolsonaro. Vão se sentir livres, vão ter um sentimento profundo de impunidade, vai ser uma espécie de um salvo-conduto. Imagine um jovem playboy, bêbado, com uma arma na cinta, se o presidente for Bolsonaro. Imagine a sua filha dizendo não para ele. É isso. A mensagem vai ser essa. Que esse cara se elege, quando nós falamos de ditadura nunca mais, é que a mensagem vai ser uma mensagem de violência, de repressão. E quem está acostumado a exercer a violência, o autoritarismo, de todo tipo, vai se sentir liberado para isso. Esse é o clima de ódio que nós temos que evitar. A derrota do Bolsonaro é uma vitória do Brasil. É isso que está em jogo nesse segundo turno. E é por isso que o nosso desafio é eleger o Fernando Haddad, para derrotar o Jair Bolsonaro. É uma batalha da civilização contra a barbárie. É uma batalha da democracia contra a ditadura. É isso que está em jogo nesse momento. E eu quero dizer a vocês que a vitória desse segundo turno vai ter que ser uma vitória de rua, de engajamento. Não vai acreditar que é os programas de televisão do Haddad que vão resolver o problema. Ou que se cada um ficar acuado em casa. Eu tenho visto muita gente que está com medo. Aí o resultado do primeiro turno foi difícil, Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno e está acuado. Não é momento de ficar acuado, não. É momento de construir a virada, de conversar com as pessoas. Esses 20 dias vão ser decisivos para os próximos 20 anos. O momento é agora de disputar mentes e corações, de falar com a alma do povo brasileiro. Esse é o desafio que a gente tem nesse momento. A Frente Povo Sem Medo, frente de movimentos sociais que nós fazemos parte, já se antecipou e convocou um grande ato. Para quem é de São Paulo e está nos assistindo, amanhã às 18 horas no MASP. Ato Ditadura Nunca Mais, Sem Medo do Fascismo. Amanhã às 18 horas no MASP. Quem é de São Paulo, apareça lá. É fundamental. É nas ruas. É demonstrando a nossa força, é demonstrando a nossa coragem que nós vamos conseguir derrotar Bolsonaro. Quero dialogar aqui com mais algumas pessoas. Estamos com 7.500 pessoas ao vivo nesse momento no nosso Café com Bolos. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui, está dando um problema. Aqui, Cida Félix, aqui tem um povo sem medo. Cida, grande Cida Félix de Taboão da Serra. Obrigado por tudo, Cida, Paulo, toda a turma de Taboão que estava com a gente. Sônia Nunes, estive com você na Cinelândia, obrigado, Sônia. Bolos, nosso coração é seu. Rafa Vieira, parabéns, seu orgulho, retrocesso não. Aqui segue Douglas dos Santos, parece que é um eleitor do Bolsonaro, dizendo: não é só a favor do direito de ter armas, mas contra a corrupção. Douglas, nós somos contra a corrupção. O Bolsonaro parece não ser, né? Alguém que recebe auxílio moradia tendo casa, alguém que ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, não me parece ter muita autoridade para falar sobre corrupção, né?
Pensa, Douglas, pensa, vamos analisar caso a caso, não fica nessa de xingar um ou outro na internet, porque não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Vamos analisar a história de cada um, né? Busca saber a história do Bolsonaro, além de ficar chamando de mito ou de qualquer outra coisa, busca saber a história dele. Você vai ver que o Bolsonaro está muito mais para moralista sem moral, que defende limpar o país da corrupção, praticando as mesmas coisas, do que alguém que dá exemplo. Se alguém é contra privilégios e corrupção, ele precisa começar dando o exemplo dele. O Bolsonaro não deu, jamais deu. Estamos firmes aqui. Jeremias Boulos, tu é um guerreiro, te admiro muito. Pouso Alegre, Minas Gerais. Estamos aqui junto. Guilherme Boulos, você é inspiração. Marcos Vinícius Lima, obrigado, Marcos. Bom, muita gente aqui chegando, né? Dos dois lados. Parece que a turma que vota no Bolsonaro também resolveu comentar na nossa página. Sejam muito bem-vindos. Aqui tem democracia. Bom, gente, claro, importante aqui, Natália me lembrando para repetir o número de WhatsApp, aquelas pessoas que querem se manter em contato com todo esse trabalho, e agora com a nossa campanha no segundo turno, e depois com o nosso projeto de construção de futuro. Já disse no começo aqui, a gente plantou sementes. Essas sementes vão germinar. Quando a gente planta, nem sempre cresce no mesmo ritmo que a gente gostaria, nos tempos que a gente gostaria, nos tempos de uma eleição, mas vai crescer. Se você quer acompanhar esse crescimento das sementes junto com a gente, se junta na rede com a gente, e passo aqui de novo o número do WhatsApp, 11 98202 1586. Chega junto com a gente. Eu queria lembrar aqui, antes da gente encerrando o nosso Café com Boulos, mas lembrar do capoeirista que foi assassinado antes de ontem na Bahia, um capoeirista famoso, né? Moa, porque disse que votou no PT. Ele estava lá num local público e um apoiador do Bolsonaro matou ele com 10 facadas. É isso. O problema é o guarda de trânsito. Essa é a questão. O problema é quando essa violência que é propagada lá em cima desce, né? E se reproduz como uma violência permanente. É isso que nós precisamos evitar. Essa corrente de ódio, depois que começa, é difícil. Soltar pitbull é fácil, prender depois é mais complicado. Esse é o momento que nós temos que buscar fazer com que não sejam soltos. Por isso é preciso barrar Bolsonaro. Olha, quero mais uma vez convidar quem é de São Paulo para estar junto com a gente nas mobilizações. Amanhã nós vamos ter um grande ato na Avenida Paulista, às 18 horas, no MASP, né? Eu vou estar lá, e esse ato ditadura nunca mais, sem medo do fascismo. Nós vamos tomar as ruas desse país, né? A virada vai ser também com rua. Essa tem que ser uma campanha diferente, tem que ser uma campanha que demonstre força, diálogo e ao mesmo tempo seja feita pelas pessoas nas ruas com muito engajamento. Falando em engajamento, nós vamos fazer uma mobilização permanente. Você no nosso WhatsApp vai ser chamado para participar de núcleos em todo o Brasil de mobilização em defesa da democracia por esses próximos 20 dias. Você que quer ajudar e não sabe como, que está se sentindo impotente, que quer de algum modo participar desse processo, que está preocupado com o risco do que pode acontecer se o Bolsonaro ganhar a eleição, vem com a gente através do WhatsApp. Você vai poder receber mais informações de como participar junto com a gente, de como participar das mobilizações, dos atos de panfletagens, de colagens, de todo tipo de ato, para que a gente possa ter um papel ativo. Vai ser com engajamento, vai ser com militância. Não é cabo eleitoral que vai resolver, pago que vai receber essa eleição, resolver essa eleição, não. Vai ser com militância, vai ser com gente que acredita, indo para as ruas. O momento é agora. Não pode ter prostração, não pode ter desânimo. O momento é agora. Esses próximos 20 dias são decisivos para o Brasil. A gente não tem o direito de ficar prostrado nesse momento. Nós temos que ir e a cada canto desse país disputar as mentes e corações, dialogar com as pessoas, para que a gente possa de fato
derrotar o atraso, eleger Fernando Haddad e continuar plantando nosso projeto de futuro, continuar semeando esperança, continuar seguramente levantando as bandeiras de enfrentamento aos privilégios, de enfrentamento a esse sistema político, de defesa do direito das mulheres, de defesa do direito dos negros, dos indígenas, dos LGBTs, de defesa do direito do nosso povo, do sem teto, do sem terra, de defesa dos nossos direitos, de defesa dos nossos sonhos, de lutar pelo nosso futuro, dos nossos filhos, das nossas filhas. É isso que o nosso projeto representa. Essa eleição a gente só plantou uma sementinha. Vai crescer. Nós queremos fazer crescer junto com você, que você participe desse processo. Junte-se com a gente nas mobilizações, acompanhe aqui na nossa página, também no Instagram e no Twitter, acompanhe pelas redes, se junte às nossas mobilizações. Amanhã em São Paulo nós já temos a primeira mobilização desse segundo turno, às 18 horas no MASP, da Frente Povo Sem Medo. Se junte com a gente nesses grupos, nesses núcleos de defesa da democracia que nós vamos montar em todo o país neste segundo turno, através do WhatsApp 98202-1586. É isso, gente. Kátia Aguiar, estamos aqui. Marilza Alves Barbosa, Zilma Santos, Nanda Claro, muita gente que está aqui nos acompanhando, mais de 7.000 pessoas aqui no nosso Café com Bolos. Nós vamos encerrar o nosso Café com Bolos de hoje, nós vamos fazer várias vezes, vamos anunciar aqui nas páginas, vai ser mais que um por semana, para ir dialogando com vocês sobre os próximos passos da batalha desse segundo turno, sobre os desafios que a gente tem nessas próximas semanas. Vamos em frente, não vamos desistir dos nossos sonhos, jamais. Vamos cultivar os nossos sonhos, vamos alimentar os nossos sonhos. E para isso nós temos uma primeira grande tarefa: derrotar o atraso. Ditadura nunca mais. Isso significa eleger Fernando Haddad no próximo dia 28. Obrigado a todos, obrigado a todas que nos acompanharam. Estamos juntos. Quem é de São Paulo, até amanhã. Eu vou estar lá amanhã às 18 horas na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Nós vamos construir mobilizações em outras cidades também. Acompanhem, né? Eu vou passar por algumas cidades do Brasil agora, a partir da próxima semana, para ajudar a organizar e mobilizar a luta neste segundo turno, e vamos para a rua. Pegue aí o nosso número de zap, falamos aqui algumas vezes, vou falar por uma última vez aqui, 11-98202-1586. Obrigado, gente. Bom dia a todas e a todos. Estamos juntos. Agora é hora de derrotar o atraso, derrotar o fascismo, derrotar o projeto de ditador e criar as condições para a gente plantar os nossos projetos de futuro. Até mais.